Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ela Invest, um programa muito especial que a gente fala de empreendedorismo, a gente fala sobre diversidade e aqui a gente conversa com empreendedores, investidores e influenciadores. E esse programa é em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho um prazer em receber uma amiga querida, advogada. Então, eu imagino a quantidade de informações que ela tem desse ecossistema, que vai poder hoje compartilhar algumas coisas com a gente, que é a Fabiola Moura. Fabi, muito obrigada por ter vindo. Um prazer imenso te receber aqui. Obrigada eu, Cláudia. Eu quem agradeço a confiança, né? O prazer estar aqui nesse programa aí que tem crescido a cada dia, né? As mulheres estão enlouquecidas para entender aí o Elas Investem. Que bom, né? Fabi, você é advogada, né? Tem lá a tua empresa, teu escritório, que é a Meira Brezeghello Advogados. Você é especialista em direito das relações de consumo e você também foi eleita como uma das 500 advogados mais admirados no Brasil, né? Teu currículo é maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, da tua experiência. Fique à vontade. Vamos lá. Bom, escolhi aí o direito, né, e a minha área de especialização é o direito das relações de consumo. Eu tive uma aula de direito das relações de consumo na faculdade. E eu falei, nossa, uma aula, né, não é possível. Eu me interessei tanto pelo tema que eu falei, vou fazer uma especialização, porque o tema ainda há 20 anos era muito, muito pouco explorado. Vim fazer a especialização aqui na PUC, aqui em São Paulo, porque era um tema que eu pensava, nossa, relações de consumo é nosso dia a dia. Sim. Né? Uhum. É tudo a gente é consumidor, a gente consome, relações de consumo é o dia a dia de todos. Foi aí que fiz a especialização, fui convidada para o mestrado, fiz o mestrado, enquanto estava no mestrado, fui convidada para ser professora assistente, emendei o doutorado. E eu trabalhava, fiquei durante 15 anos no escritório de advocacia que a gente chama de full service, que é o escritório que tem todas as áreas. Sim. Só que a nossa área, felizmente, ela seguia sozinha, assim, não era uma área que se misturava, os temas não se misturavam muito e a gente já era uma área que já rodava sozinha. E aí veio a pandemia, eu estava grávida e era uma situação que eu nunca imaginei, né, abrir o escritório. Pelo contrário, eu falava assim, não vou abrir o escritório. Imagina, abrir um escritório, empreender. Imagina, eu não vou ter essa dor de cabeça de empreender, né? Uhum. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho com a minha área, aqui dentro de um escritório full service, ser especialista naquilo e não precisar ter as dores, né, do empreendedorismo, que muitas vezes a gente só pensa nas dores. Então, era uma coisa que eu já tinha descartado na minha vida, mas veio a pandemia com a gravidez, tudo isso, e aí fiquei imaginando, sigo ou não sigo, faço ou não faço, e aí por outras situações que acabaram se misturando ali, eu falei, não, vou montar o escritório. E aí, quando eu decidi montar o escritório, outros escritórios vieram conversar comigo, né, porque é aquela coisa, um vai sabendo, outro vai sabendo, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e aquele feeling feminino falando, não, monta o seu, monta o seu, monta o seu. Só que eu tinha muito medo, né, eu falei, meu Deus, sair de um escritório com toda a segurança, toda a estrutura, né? Super bem localizado, já reconhecido, já com uma história de 30 anos, né, para montar o meu. Só que felizmente aí tem uma bagagem técnica, tem a confiança dos clientes, tinha os prêmios que felizmente, né, fui recebendo ao longo aí da carreira. Isso também te dá muita confiança. Dava, né? Muita confiança, mas além de toda a confiança da técnica, que claro, eu tinha confiança na minha técnica do que da atuação, tinha a insegurança do empreendedorismo. E aí, uma das pessoas, né, que conhecia meus números aí, desses 15 anos do outro escritório que eu fiquei, deu muita força. Falou, não, você tem número, você consegue pagar as contas, pelo menos, né? Você consegue sustentar a estrutura. Uhum. Só que eu já tinha 15 pessoas na minha equipe, então não é que eu saía de um escritório full service para montar o meu sozinha. Não, eu já tinha uma carteira de clientes e tinha 15 pessoas nas minhas costas. Você já tinha seus parceiros aí, Exato. Né? Que bacana. Aí eu falei, como que eu vou fazer, né? E precisa dar certo não só para mim, precisa dar certo para essas 15 pessoas, né? Porque é a vida de 15 pessoas. E aí todo mundo, e aí fui conversar um a um para falar da mim, né, do que eu tava pensando. E assim, foi muito gratificante todo mundo falar, lógico que eu vou com você, lógico que eu vou com você, porque a gente poderia perder algumas pessoas ali no caminho, poderiam falar, não, então acho que eu vou para um outro escritório, vou mandar meu currículo, mas todo mundo felizmente seguiu, né, apostou comigo, digamos assim, todo mundo acabou empreendendo comigo, né, e aí chegou a hora de falar com os clientes.
Porque eu falei, já tenho a equipe, já tenho a decisão, agora os clientes precisam seguir numa transição super tranquila, sem tirar cliente de outro escritório, tudo super conversado, uma transição super amigável, felizmente. E aí fui conversar com os clientes e felizmente toda a carteira também seguiu e falou, não, a gente segue com você. Então, além de, claro, toda a trajetória para constituir empresa, tudo isso, a gente conseguiu nosso CNPJ, acho que em agosto de 2021, final de julho, começo de agosto. Então, a gente não tem nenhum ano de escritório, mas com uma bagagem aí, né, de toda a técnica, toda a experiência. Toda a experiência de 15 anos, de escritório, seus parceiros também, né? Enfim, acho que isso é o que a gente fala, né? Vai empreender, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas eu acho assim, vai com medo mesmo, não vai ter jeito. A gente sempre pega alguns pontos, sabe? A gente sempre pensa, eu acho que tem algumas características nossas de mulheres que eu acho que a gente pensa muito mais. Provavelmente, você só não pensou no teu time, na tua equipe, você pensou na sua família, no teu marido, no teu filho pequeno, enfim, na localização, nos seus clientes, nos processos. Enfim, eu acho que é uma característica da mulher, quando ela está empreendendo, ela traz tudo isso, né? Então, a gente fala assim, é uma bagagem, mas muitas vezes é um peso também. E como é que a gente se livra disso, né? Eu acho que você também colocou esses pontos. A gente tem que ter planejamento, foco. E uma coisa que a gente sempre fala para as mulheres também é apoio. É pedir apoio, dar apoio e apoiar. Então, eu acho que não tem como dar errado. Já deu certo, né, Fabi? Felizmente, já deu certo. Que bom. E lá vocês estão trabalhando com algumas coisas específicas? Ou como que vocês estão trabalhando no supermercado, essa questão da nova economia? Sim, felizmente, depois de 3 meses já de escritório, a gente já ficou em 3º lugar entre os escritórios especializados em relações de consumo. Então, isso demonstrou aí que a confiança do escritório, mesmo com 3 meses, né? Do lado de escritórios, assim, e até à frente de escritórios com uma bagagem aí, com 1 ano de experiência. Então, lá a gente divide, tem relações de consumo, a gente divide por segmento, né? Então, eu tenho equipe que cuida de automotivo, equipe de serviços financeiros, equipe que cuida do regulatório, equipe que cuida do varejo, equipe que cuida do automotivo. Então, é dividido por nichos nas especialidades. Então, um cliente do automotivo segue para um nicho, para os advogados que já têm a experiência, que já tem toda a bagagem nesse tema. Saúde, a mesma coisa. Varejo, a mesma coisa, né? Economia digital, varejo, marketplace, tudo isso. Então, toda a equipe que cuida aí dessa questão. Regulatório, que é muito importante. Super estruturados. Sim. Não tem como. Sim. Só seguir. Acho que daqui, pra frente, Deus só quiser. Mais sucessos, mais prêmios. E com certeza, toda a tua bagagem lá, você vai ver o quanto que foi importante e o quanto ainda você vai colaborar muito, né, nesse mercado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também da relação de vocês, ou do escritório, ou tua, em relação a startups, né? Sim. No nosso segmento, relações de consumo, né, muita gente acha que é só colocar um produto ou serviço no mercado. Então, óbvio, tem todos os cuidados, né, memorandos de entendimento, que isso é básico, né, para mostrar para o mercado quem vocês são, né, o que está buscando, como que vai ser a relação com os sócios, a relação também com os investidores, a relação com os demais sócios, eles vão colocar dinheiro, não vão colocar dinheiro, eles vão colocar só serviço, não vão colocar serviço. Então, o que isso precisa estar muito bem estruturado, os termos e condições daquele negócio, até para mostrar segurança para os investidores, você mais do que ninguém sabe desses pontos, né? Os meus colaboradores, eu tenho condições de fazer CLT? Não, eu não tenho condições de fazer CLT, mas eu também não posso burlar a legislação trabalhista. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer parcerias? Não vou fazer parcerias? Né? Isso tudo aí na Constituição. Aí muita gente fala, eu sou startup, mas vai atrás de um CNPJ já pronto, porque não quer passar pelos percalços, os trâmites para o CNPJ, porque acaba demorando. Só que aí você já acaba sendo um contrassenso, né? Sim. Você vai pegar um CNPJ de 5 anos, o que não é um CNPJ fake, o que já não... Você já começa errado. E acontece muito isso? Acontece. O pessoal fala... O ponto que a gente sempre pergunta é o seguinte, quanto tempo de operação tem, né? Exato. A gente não pergunta quanto tempo de CNPJ, vocês estão operando há quanto tempo? Eu acho que esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, porque era uma preocupação nossa, né? Porque a gente atende
atende muitas multinacionais. E para você mostrar para fora, né, que é uma empresa sólida, eles dizem, mas é uma empresa que o CNPJ tem 1 mês, né? E pergunta para os gestores jurídicos aqui no Brasil, tem certeza que vocês vão seguir? Tem só 1 mês, mas aí entra a questão, não, mas a operação, a gente já está nessa operação desde 2013, desde 2014, Exato. Com essa equipe, com esse time. É só uma alteração do CNPJ. Então, tem que ficar ter muito cuidado em relação a isso. Porque aí, meu CNPJ tem 5 anos. Mas você não é uma startup, você não está começando, então você já tem 5 anos. Então, acaba sendo um contrassenso. Contrassenso, né? Total, né? Exato. Aí a questão dos investidores, e aí no nosso segmento, por exemplo, relações de consumo, tem muitos detalhes regulatórios, que isso precisa ficar muito claro anteriormente. Então, prazos de troca do produto. Às vezes quem está começando não sabe que pode responder em até 5 anos, se apresentar um defeito, se acontece alguma coisa, um acidente de consumo, ou que é obrigado a trocar um produto, ou uma assistência técnica. Então, tudo bem, eu tenho o produto, mas eu tenho uma assistência técnica preparada, eu tenho um serviço de atendimento preparado, eu tenho consciência que eu tenho 900 PROCONs no Brasil, que todos podem me multar junto, né? Fabi, mas assim, eu acredito, nem todas as startups conseguem ter essa visão no início, dessa necessidade. Não. Importante até porque quando você está fazendo um planejamento, estruturando, analisando o mercado, você pode ter impactos aí, né? Impactos estratégicos, financeiros. E aí, reduz teu mercado, reduz sua operação, reduz uma série de coisas. Então, se você tem um respaldo jurídico e esse conhecimento no início, ajuda. Mas, eu não sei se é impressão minha, mas eu não vejo muitas startups com essa questão jurídica no início, por falta de conhecimento e também uma questão de custo, né? Muitas veem isso como um custo ali, Sim. né? O que vocês já trabalharam com startups? O quanto que vocês viram isso e o quanto que vocês, não sei se tem algum case aí, sem citar nomes, que vocês fizeram, ajudaram ali, colocaram de novo essa startup alinhada por conta, se ela tivesse ido no início, não teria esse impacto, acabou tendo esse problema, né? Sim, a gente teve um case interessante de um produto, enfim, que era próximo aí de uma questão envolvendo o colchão, né, que eles queriam desenvolver esse produto. E aí toda essa análise regulatória que a gente fez, eles entenderam como um investimento, né, porque eles precisavam entender todas as regras do Inmetro para aquele produto, para desenvolver aquele produto, todas as regras, mas é claro, a gente entende isso também e consegue ter um custo adequado para quem ainda está começando e precisa entender as questões regulatórias, os impactos regulatórios. E aí, construindo isso, construindo o termo de garantia daquele produto, construindo... explicando também, olha, você precisa dar tal garantia, ou essa garantia contratual você não precisa dar, é mera liberalidade. A gente vai ajudando e vai crescendo junto também. Porque, claro, a gente sabe que não tem o recurso financeiro para isso, mas precisa mudar um pouquinho a mentalidade e entender que também é um investimento. Né, também o investimento, não adianta nada eu colocar esse produto no mercado que possa gerar um dano ao consumidor e sair na capa do jornal que o produto tal que acabou de ser lançado causou um acidente de consumo, acabou. Tiro no pé, acabou, né? Com a startup, acabou com o negócio, enfim, né? Exato. Então é importante entender também o jurídico como um apoio, como um investimento. Né? E para consultas rotineiras, então necessariamente você não precisa ter um advogado, você não precisa ter um contrato com um escritório específico, mas você pode ter consultas rotineiras, né? Hoje ficou muito mais informal isso. Antigamente, para você pedir um parecer para um escritório de advocacia, nossa, era aquele pedido formal, com aquelas tantas folhas, aquilo tudo rebuscado, com aquela linguagem que não... Os empreendedores não conseguem preencher, Exato. Já para ali, né? Já para ali. E com São tantos termos. Exato, e com aquela agilidade, com a atual agilidade que o mercado precisa, a gente recebe os pedidos no WhatsApp. Olha, eu preciso saber isso aqui, não sei o que, você consegue me responder até às 5 da tarde? Às vezes são consultas rotineiras, né? Muitas vezes você vai falar, não, isso eu consigo te responder e te responder ali informalmente, sem aquela cara daquela coisa, né? Tudo muito formal. Outras coisas a gente vai falar, não, a gente precisa aí de algum tempo para te responder uma coisa mais formalizada, né? Mas, enfim, tem todos esses detalhes que ainda são vistos como custo. E, não, eu não vou falar com o advogado, porque até eu pedir, até ver a proposta Exato. De honorários, até eu fazer tudo isso, eu preciso colocar isso aqui na operação, Exato. Eu preciso liberar essa prática. Continuar.
e vou continuar. Só que às vezes essa prática, vocês devem ter acompanhado, todo dia sai notícia. Procon multou por conta disso, Procon notificou para pedir esclarecimentos disso, Procon, Lula-Palusa, Procon. Quando a gente imaginou que Procon tinha relação com Lula-Palusa, né, com questões envolvendo ingresso, entrada, enfim, hoje em dia, e é o que eu falei no começo, tudo é relação de consumo. Né? Por isso que lá há 20 anos eu imaginei e pensei nesse nicho para seguir. Que legal. Fabi, a gente sempre fala o seguinte, o óbvio não existe, né? Então, assim, primeiro, a gente conhece as startups, normalmente a gente conhece num pitch ali de 5 minutos, 4, que seja até um pouquinho mais 7, mas depois a gente vai se aprofundando ali, validando o que foi dito, enfim, a gente tem nosso tempo ali como investidores, para a gente validar. Só que o óbvio não existe. Então, tem alguns pontos que a gente fala, você validou isso? Com quem que você validou? Então, normalmente ele fala que tem especialistas no time, na equipe, né? Tem alguns casos que a gente fala, tem algum escritório de advocacia, tem algum advogado validando isso, porque tem algumas coisas que pegam mesmo, né? Você tem algumas questões que a gente vê que no início não é isso, não, vamos tocar aqui, mais para frente a gente avalia. Então, o óbvio não existe. A gente precisa trabalhar com isso. E uma questão que a gente tem falado muito desde o ano passado é a questão da LGPD. Ótimo. Né? E a gente sempre fala isso para os empreendedores. Como é que você está trabalhando essa relação? Como é que você está vendo isso? Agora eu queria ver um pouquinho do lado de vocês, né? Como que os empreendedores, eles poderiam num primeiro momento pensar dessa forma, né? Não é no óbvio. É pensar realmente, uma questão que até uma vez a gente estava em reunião com a Tia Koch, ela falou o seguinte, olha, vou dar uma dica de $1 milhão. Se chama previsibilidade. Que isso vai muito alinhado com o trabalho de vocês, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho com esse foco na LGPD, nessas experiências e essa questão do óbvio, que muitos empreendedores devem chegar lá já com um problema para vocês, né? Ou então chega com aquele termo de uso e política de privacidade do copia e cola. Exato. E aí eu começo a questionar. Os dados serão tratados com o servidor. Tá, cadê o servidor? Onde fica esse servidor? Se você tá no coworking, cadê esse servidor? Tem uns que mantêm até o nome, né, da empresa. Falam, nossa, como? Exato. O servidor tá no coworking, tá? Mas você tem noção de como é a segurança de dados desse servidor dentro do coworking? Então, não adianta pegar aquela receita de bolo ali, o copia e cola. Receita de bolo não, o copia e cola mesmo. Exato. E tá ali, como você vai tratar? Com quem você vai compartilhar? Então, eu ainda não sei com quem eu vou compartilhar. Não, mas você precisa ter isso muito claro, que entra a previsibilidade, né? Entra a finalidade. Na LGPD, você não precisa ter uma certa... todo mundo meio que para se proteger falar, não, mas eu pedi consentimento para isso, isso também é uma trava, não adianta a gente trabalhar só pedindo consentimento. Então às vezes a startup fala, não, mas eu vou pedir consentimento para tudo, mas será que todo mundo vai dar esse consentimento? Como você vai tratar esse consentimento? E será que a pessoa entendeu o que é consentimento? Entendeu, exato. Porque às vezes você só tem um botãozinho ali de ok, né? Então você nem precisa do consentimento muitas vezes, o mais importante não é você pedir o consentimento, é como você vai tratar aquele dado que ou você tem o consentimento para tratar, ou você tem uma outra finalidade. Então, para um contrato, você não precisa pedir o consentimento, eu não preciso pedir o seu consentimento para fazer o seu pré-contrato, para um financiamento, por exemplo, né? Um financiamento de algum produto, um parcelamento, uma cobrança, enfim, um crédito, às vezes uma startup de crédito, de cobrança, alguma coisa assim. Você não precisa do consentimento, porque ali também tem uma base legal. Vai ter um contrato. Exato, né? mas é um contrato, é um acordo, já tem uma base legal. Mas como eu vou armazenar isso? Então, mais importante do que dizer que vai tratar, dizer que vai capturar, pedir o consentimento, é ter uma estrutura de como isso vai realmente ser tratado e armazenado. Porque senão eu vou ter um vazamento e aí eu vou ter multas, né, elevadíssimas em relação, ou perdas e danos, enfim, em razão do vazamento desses dados. Então, criança, então digamos que eu tenho uma startup que eu estou desenvolvendo jogos infantis, né? Mas espera aí, as crianças que vão usar esses jogos, como é que vai ser o consentimento dos pais? Então, é pensar em tudo isso. O consentimento para a criança, né, envolvendo questões de criança, ele precisa ser mais específico. Então, eu preciso, talvez, de um vídeo do pai
falando que consente a criança atuar naqueles jogos, né? O adolescente, enfim, a criança aí dentro dos 12 anos, digamos assim, que seja um aplicativo, um jogo, alguma coisa para uma faixa etária menor. Então, são vários detalhes que precisam ser pensados e não só... as startups geralmente vêm só com o termo de uso e política de privacidade, né? Mas você já pensou como você vai tratar, né? Como você vai compartilhar? Se você pode compartilhar, muitas vezes você não pode compartilhar. Ou você nem sabe com quem você está compartilhando, né? Pois é. Acho que até hoje, mesmo com todas essas informações, né? Eu recebo, provavelmente você também recebe mala direta, né? Você recebe de e-mail e fala, como conseguiram, né? Como que ainda meus dados estão, né, passeando por aí? Essa é uma questão que está sendo trabalhada mesmo no Brasil, Fabi. Como é que está sendo feito isso? Sim. O Brasil está levando a sério essa questão de LGPD? O quanto que a gente pode entender que isso não é tendência, não é só protocolo? Isso é importante mesmo. É importante. A gente tem uma autoridade nacional, que é a ANPD, que está super engajada, super forte, que para as startups também eu recomendo seguir no LinkedIn, porque toda semana eles lançam cartilhas explicativas, tem cartilhas para startups também da ANPD, que eles colocam passo a passo, colocam orientações, tiram dúvidas, são cartilhas, uma educação mesmo para o tratamento de dados, para a proteção de dados. Então, é uma autoridade muito ativa, muito engajada, que tem termos de cooperação também com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que também, obviamente, tem vários assuntos que estão totalmente interligados. Então, a violação de dados do consumidor vai envolver tanto a ANPD quanto o Senacom, né? O consumidor.gov também, que é uma plataforma de reclamação dos consumidores, para que as empresas podem resolver alguns conflitos via consumidor.gov. Então, digamos que a startup ela não tenha recursos financeiros para montar um saque dentro. Ela não vai ter condições de montar um saque, ter uma atendente ali para atender o consumidor. Então, ela pode, inclusive, se valer. Claro, não elimina dela ter alguém ali, um primeiro contato, óbvio, mas ela não precisa ter uma estrutura de saque. Ela pode usar, usar essa base? Ela pode se cadastrar na consumidor.gov e aí o consumidor acha a startup ali na consumidor.gov e pode fazer uma reclamação, pode fazer, enfim, uma sugestão, um pedido de troca de produto, um pedido de reparação de algum serviço que foi mal feito, enfim. Então, o consumidor.gov também está aceitando reclamações envolvendo proteção de dados. Então, todos os órgãos estão bem engajados e as multas, infelizmente, tomara que não cheguem, mas infelizmente, caso não exista uma governança, uma política de dados interna, infelizmente as multas vão chegar. Talvez no primeiro momento com forma de advertência, se não for algo muito grave, né, recomendações, mas existe sim órgãos bem engajados para inibir aí violação de dados, vazamentos. Bacana. Sem dúvidas, eu vou indicar mais as minhas startups, para que elas tenham mais esse banho de informações, mais do que isso, acho que apoio, né, e esse suporte jurídico. Sim. Para quê? Para que quando a gente está falando de operação, já vai mais redondinho, né, já faz mais certinho, não vai com achismo. Sim. Né? Tem muita gente que vai no achismo. Eu acredito que a gente até tem uma quantidade muito grande de investidores, de grupos de investidores, que tiveram experiências no corporativo, que tiveram algumas experiências pessoais, que contribui com os empreendedores, né? Olha, dá uma dica, olha, eu te recomendo, né? Mas eu acho assim, conversando com você, eu acho que isso é no primeiro momento, né? Mas consultar, deixa um advogado conhecer o teu negócio, para quando você tiver uma pontinha de dúvida ou alguma coisa assim, ele já te ajuda, já te orienta, né? Já seja assertivo ali nessas questões, né, Fabi? Sim, principalmente nas peculiaridades. Eu vejo, por exemplo, a gente recebeu no escritório já várias empresas que estão começando com negócios, startups envolvendo jurídico, né? Envolvendo questões jurídicas. E aí, os primeiros pontos ali que a gente vê, então, oferecendo serviços para a gente implementar no escritório. Por exemplo, plataformas de acordo. Sim. E eu via que faltava muito conhecimento do negócio. Que é aquela coisa, vou criar uma plataforma jurídica para acordo.
Só que aí a gente chegava para entender, precisa entender a operação. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, todos os nossos clientes têm um sistema. O processo, né? Entender o processo. Tem uma plataforma X interna da empresa. No escritório, eu tenho outra plataforma processo, X, integração. que eu tenho que lançar tudo ali, eu tenho que lançar tudo no sistema do cliente. E aí vem uma plataforma, não, eu recomendo acordo. Tá, mas como que você vai fazer esse acordo? O que você pode ajudar no escritório? Não, tem que cadastrar tudo na nossa plataforma. A nossa plataforma manda um e-mail para você, que manda um e-mail para não sei onde. Então, a gente fala... integração. Não dá. Eu tenho uma plataforma do cliente, eu tenho minha plataforma, eu tenho minha caixa de e-mails e eu ainda vou receber um e-mail que eu recebi um e-mail dentro da plataforma. Já vi muito isso. Para um acordo, e aí um vai encontrar com o outro para fazer uma mediação, né? Pode ser a ideia visual pode ser ou boa, não. mas a gente sabe que o processo não funciona, a operação é difícil. Exato, para mim, o operacional, a equipe liga simplesmente para o advogado do outro e fala, você aceita essa proposta? Não aceita? Desliga o telefone, né? Então, assim, a plataforma pode ser linda, maravilhosa, pode ter uma ideia, mas dentro do dia a dia, então precisa conhecer o dia a dia dos escritórios. Né? Não adianta a plataforma para fazer pesquisa de jurisprudência e várias perguntas que eu fazia, mas você consegue captar isso? Você consegue captar aquilo? Não, o nosso software não está preparado para isso. Então, antes de lançar e de indicar, precisa entender o segmento. Às vezes, para o direito, sei lá, ambiental, alguma coisa funcione. Às vezes, para o direito civil, alguma coisa funcione. Para o trabalhista, né? Que são aquelas que é mais... talvez funcione. Mas, às vezes, talvez, até no relações de consumo, com questões de cobrança indevida, olha, acha que deve 1.000, deve 500, e aí fazer um acordo assim, tudo bem. Ali, okay. Mas quando você envolve produtos, troca de produtos, rescisão de contrato, por exemplo, o problema com um veículo... tem como simplesmente a pessoa tem que devolver o carro em perfeitas condições de uso, como que eu vou colocar isso? Então, eu vejo que muitas startups jurídicas não conseguem enxergar esses detalhes de cada segmento. Mas a gente tem bastante startups aí, né? Tem. Legal Tech, sim, com sucessos, né? Eu acho que tem sim complexidades aí na operação. A gente sempre reforça esse ponto do processo, você tem que testar o processo e principalmente você tem que ver o seguinte, o que você vai integrar para o seu cliente final, né? Quem é teu cliente final? O que você vai entregar ali? Mas mais do que isso, é o seguinte, o quanto realmente eu consigo trabalhar esse modelo, eu consigo facilitar o modelo, que é o que você falou, não dá para eu colocar mais processos, né? Pode ser uma plataforma bonita, mas não funciona, não é isso? Exato. Fabi, eu acho isso bacana, um bom tema, vou super olhar com mais detalhes, tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho, a gente até antes de começar o programa, a gente estava falando um pouquinho da participação das mulheres, né, no nosso ecossistema empreendedor. E você até falou, Cláudia, a gente participou de uma reunião alguns anos atrás, eu acho que um pouco antes da pandemia, né, a gente teve uma reunião e a gente estava falando, a quantidade de mulheres ainda é baixa nesse ecossistema, né? Então a gente tem feito movimentos, integrações para a gente ter mais mulheres, tanto investidoras, empreendedoras e tudo mais. Do seu lado, do seu ponto de vista, desde que você está trabalhando com startups, você está vendo você tem percebido mais mulheres nesse ecossistema? Você acredita nisso? Qual que é a tua visão em relação à diversidade, especificamente para mulheres no nosso ecossistema? Sim. Antes, acho que isso era visto como mais uma coisa masculina mesmo, até a própria mentoria, né? Hoje, felizmente, eu conheço várias mulheres, né, mentoras, a gente tem aí amigas em comum, a Laura aí, super mentora, que tem investido não só financeiramente, mas investido tempo, né, com isso, tem investido a experiência com isso. Então, eu tenho certeza que aquela reunião que a gente fez aí há 3 anos atrás, provavelmente hoje a gente teria fila de espera e teria que marcar 2 ou 3 datas, porque as mulheres realmente entenderam que o lugar de mulher também é investindo. Trabalhar inovação, startups, negócios, né? Negócios e também passando a experiência. Muitas foram líderes de grandes empresas, né? Trabalharam no mundo corporativo como você também, e tem muita experiência para agregar e também para seguir aí como grandes investidoras. Né? Então, eu vejo que sim, tem aumentado bastante, sim. Que bom. A gente vai fazer esse teste agora, hein? A gente vai fazer uma reunião, depois a gente vê sobre isso, a quantidade de mulheres, que foi em 2018, agora é 2022. Fabi, para encerrar, queria que você passasse uma dica para esses empreendedores, né? Em relação à tua experiência com startups, em relação ao que você viu até agora, e principalmente o que você conhece do ecossistema, que eu sei que você
trabalhou muitas startups, conversou com muitos empreendedores, não só startups, aí a gente tem uma quantidade gigantesca, a gente está falando em startups, mas tem empreendedores, todo mundo tem alguma questão, a gente vê isso sempre, tem algumas redes que sempre quando tem dúvidas, tem sempre questões jurídicas, então a gente sempre separa isso, orienta dessa forma, mas eu queria que você passasse dica para os nossos empreendedores aí, fica à vontade. Tá. No meu caso, por exemplo, aí o que eu vejo é a segurança técnica. Se a gente tem segurança técnica do nosso modelo de negócio, se a gente tem a experiência, né, aí não a experiência com aquele produto específico, mas a experiência do que está por trás para que a gente vá colocar um produto ou serviço no mercado, se a gente tem a técnica, a plena segurança técnica em relação a isso, né, e aí, claro, o regulatório, óbvio, arrisque. Arrisque. Arrisque, porque aí a segurança técnica você consegue, então, ir para o mercado realmente, mas com a segurança técnica. Porque se você tem dinheiro, mas você não tem a segurança técnica, você não conhece o negócio... Vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Se você não conhece, digamos que eu não tivesse aí uma equipe de excelência, cuidando dos clientes, mas eu tivesse dinheiro, por exemplo, para montar meu próprio escritório, fazer um escritório maravilhoso na Faria Lima, né? Chegaremos lá, mas assim, tivesse muito dinheiro para montar tudo aquilo, contratar pessoas que eu não conhecesse, e aí? Né? E não tivesse a segurança técnica por trás, né? Que eu acreditasse. Então, acreditando no seu potencial, do que você conhece aquele produto ou serviço, eu vejo que foi o que você falou no começo, não tem como dar errado. Aí é questão de encontrar as pessoas certas, de encontrar os anjos certos, para que a coisa vá somando a técnica, a segurança jurídica também, que é o regulatório, né? Para que a gente também não coloque o produto no mercado que não tenha uma autorização sanitária, não tenha uma autorização do Inmetro, etc. Então, tendo técnica e segurança no produto ou no serviço, aí os anjos vão chegando. Lindo. Fabi, adorei você aqui. Agradeço muito os presentes que você trouxe. Olha Imagina. aqui que linda. Caneca super bonitinha. Tá super lindo. Eu acho que mais do que isso, Fabi, eu te desejo muito sucesso. Porque assim, você não só é uma influenciadora no mercado que conhece, mas você é uma empreendedora também, né? A gente sempre fala em empreendedores. Você está fazendo gestão de um escritório que em pouco tempo está sendo premiado, está sendo reconhecido. Eu acho que mais do que isso, você acreditou no teu sonho, você trouxe pessoas certas, e aí eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Amém. E eu fico muito feliz. Eu que fico então, feliz. agradeço de coração. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada e sucesso aí no Elas Investem. Para nós.